Bom dia. Pode sentar. Pegue sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos dar continuidade ao que nós começamos no DMJ. Isso é bom, quando a gente consegue continuar aquilo que a gente começou. Fico feliz em ver toda a juventude reunida aqui nesse lugar. Jovens de Nortugaba, São José, Indiara, Jacaraci, né? Tem mais algum lugar? Guarambi, Urangi. Os irmãos de Minas, sejam bem-vindos. Hoje nós unimos aqui dois estados. Bahia, os baianos e os mineiros, a Bahia e Minas. Lembrando que Charles também é mineiro, né? Elas falaram ali, a Charles também é mineiro. Então, de qualquer forma, a gente juntou dois povos, né? Mas o coração do Senhor, ele se agrada quando a gente se reúne e se ajunta para isso, para fazer esse momento de graça, essa explosão do Espírito Santo no meio de nós. Eu fico muito feliz de ver a igreja assim florida, porque eu acho que quando a igreja fica florida é um bom sinal, né? Futuramente nós teremos frutos. E eu gosto de ter menino. Eu gosto, eu sou igual São João Bosco. Quando eu vejo os meninos, meu coração fica assim queimando. Eu fico, meu Deus do céu, né? Que hora que a gente vai poder falar, pregar o evangelho para eles? Que hora que a gente vai poder evangelizar? Mas não perder a oportunidade de falar com a juventude que está nesse lugar, que está aqui, de levar o evangelho para eles, a fim de que eles se tornem futuramente também o futuro da igreja, os futuros mártires da igreja, os futuros homens e mulheres que a igreja vai precisar, com um ardor missionário dentro do coração, capaz de deixar tudo por causa do Senhor, capaz de abandonar tudo por causa do anúncio do evangelho, capaz de deixar tudo. Mas primeiro você precisa ser evangelizado, precisa estar aqui. A gente carrega um ensinamento que o Charles fala muito com a gente, de São Gregório de Nissa, né? Ele explica para nós assim que o São Gregório de Nissa dá um ensinamento, alguns já ouviram isso, de que todo lugar ou campo espiritual como esse, existem mais anjos do que seres humanos. Então aqui tem mais anjos do que gente. Gregório de Nissa explica que os anjos vêm à frente, prepara seu lugar, já sabe onde você vai sentar, Luísa. Prepara seu lugar. Quando você sai de sua casa, o anjo da guarda vem com você, do seu lado. Aí quando você chega, Jade, o anjo que preparou seu lugar, se levanta. Você nem vê, aí você senta, mas ele levanta para você sentar, ele sabia que o lugar era seu. Aí ele se posiciona à tua atrás. Então, atrás de você tem um anjo. E do seu lado, o seu anjo da guarda. Aí Charles explica assim que o Gregório de Nissa, ele nos dá esse ensinamento. Que quando a gente chega num lugar como esse, a gente tem que pedir licença, anjo. Dá licença. E obrigado por você ter guardado meu lugar. Ok? Sabia que o anjo guardou o seu lugar? Quem chegou e falou, dá licença, anjo, deixa eu sentar. Sentou tudo no colo. Não senta no colo porque ele levanta. Ele preparou seu lugar, ele guardou. Então ele levantou, você sentou e ele está atrás de você agora. E o anjo da guarda está do seu lado, cuidando de você. Então o ensinamento de São Gregório de Nissa é lindíssimo. Que sempre um anjo prepara o nosso lugar. Sempre um anjo vai vir à nossa frente. Veio desde ontem, quando os meninos estavam arrumando esse lugar. E guardou o seu lugar. Aí você chegou e ele saiu, ele está atrás de você agora. Se você não agradeceu ainda, obrigado, anjo. Continue atrás de mim, me guardando, continue atrás de mim. O meu tema é jovem, eu te ordeno, levanta-te. Pega a sua palavra, Lucas 7, 11, 17. É o texto que eu vou ler. O filho da viúva de Naim. Pega a sua palavra e acompanha comigo essa leitura para você entender aquilo que eu vou pregar. O filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11, seguinte. No dia seguinte, acharam? Não acredito. Não estou acreditando, Lucas. Amém? Ai, você é a primeira, não. Você já está no primeiro da fila. Achem aí, Lucas. Ave Maria 1355. Lucas 7.
No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. Era o filho único de uma viúva. Acompanhava a muita gente da cidade. Vendo o Senhor, movido de compaixão para com aquela mulher, disse: não chore. E aproximando-se, tocou no esquife do caixão, e os que o levaram pararam, e disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos um temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Você está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos acordar, não pode cochilar agora não, porque senão, o tempo urge. E nós precisamos correr com o tempo, mas acima de tudo ficar ligado na pregação, amém? Posso contar com você? Olha para quem está do seu lado e fala assim: não converse comigo durante a pregação. Eu preciso ouvir o ensinamento que o céu vai trazer para mim nessa manhã. Agora olha sério para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: cuidado, atrás de nós tem um anjo ouvindo o que você falar. Agora olhe para cá. O que está acontecendo no texto que eu li? Jesus está entrando num vilarejo pequeno. Naim era um vilarejo pequeno, muito pequeno, na época de Jesus, no tempo de Jesus, alinhado no sopé do Monte Moré, do Monte Tabor. Então ali, esse lugar definia a margem ocidental do Vale de Jezreel. O que acontece nesse lugar? Era uma cidadezinha propriamente dita, que ficava fora do caminho mais trilhado ou mais difícil acesso. O que está acontecendo aqui? Se o acesso se limitava a uma única estradinha pequena que pouca gente passava naquela época de Jesus, aquele assentamento devia ser bem pequeno e relativamente pobre, e ainda hoje continua, desde aquele tempo até hoje. Um lugar pobre, pequeno. Então Lucas começa seu relato falando ou dizendo e fazendo a gente observar que Jesus estava em Cafarnaum e que no dia anterior tinha curado o servo do centurião pelo poder de sua fé. Então aqui a gente começa a entender que Lucas começa a nos orientar com relação acerca do evangelho lido, e que também depois ele nos informa que Jesus foi para Naim, ou seja, Jesus estava cumprindo aquilo que ele veio fazer. Jesus estava cumprindo um chamado específico dele, do mestre, de correr atrás das pessoas, de não perder tempo, de ir atrás das almas e de ir, acima de tudo, evangelizar as pessoas menos favorecidas, os menos favorecidos, os mais pobres, aqueles lugares pelos quais ninguém talvez nunca ia entrar ali para falar do evangelho. Isso é bem específico do mestre. Quando o mestre entende o que ele veio fazer na face da terra, ele começa a compreender que tem lugar que ninguém vai pregar. E que ele tem que romper com as barreiras que a hipocrisia foi levantando, foi criando, foi fazendo, e que isso foi grudando no coração das pessoas, e que as pessoas foram adquirindo um costume, talvez nem um costume, mas uma habilidade de falar: ali eu não vou pregar, ali não dá certo, ali não funciona, ali não vai ouvir, ali não vai entender, ali não precisa. Vou trazer para o meu tema, que é o tema para jovem. Pregar para jovem para quê? É perca de tempo. Eles não vão ouvir. Eles estão preocupados com bagunça, eles estão preocupados com outras coisas. Aí, São João Bosco vai falar assim: você sabe por que os meninos aprontam? Você sabe por que os meninos fazem coisa errada? Porque não tem quem cuida deles. Aí João Bosco, a todo vapor, com uma sede dentro da sua alma, com um desejo de ser santo, e acima de tudo, de ser alguém que pudesse no futuro cuidar da juventude, ele fala assim: eu preciso ser padre. Para quê? Para que eu possa no futuro cuidar dos meninos, porque não tem ninguém que quer cuidar deles, que eles são do oba-oba.
caminhar hoje para o nível de alguns jovens que você encontra realmente, a maioria não quer nada com a vida. Só que Jesus preocupava com esse campo para que a evangelização chegasse. Então Lucas nos informa que o mestre, ele foi para esse lugar de difícil acesso. Aqui Lucas traz para nós que Jesus entrando nesse lugar de difícil acesso, onde pouca gente ia, uma estradinha pouco trilhada, Jesus entra ali, mas ao passo que Jesus entra, ele também carrega atrás dele quem já foi seduzido por ele. Quem já entendeu esse amor, quem já entendeu esse anúncio, quem já entendeu esse tipo de evangelização e diz, aonde tu fores eu também irei. Então se o Senhor entrar num vilarejo que não tem ninguém, que não vale nada, que não tem ninguém que preste, mas que ainda assim precisa ser evangelizado, eu vou contigo. E aí conta-nos Lucas que Jesus entra ali com um grande grupo de discípulos acompanhando ele. Então quando Jesus entra aqui, a gente entende que a subida que Jesus fez para ir a esse lugar exigia muito de Jesus. Exigia porque era uma subida árdua. Então Jesus teve que caminhar para essa subida árdua dessa colina para chegar à cidade, custasse a chegar ali, mas o custo para chegar naquele lugar, pensando Jesus, vou evangelizar os meus, não limita a missão de Jesus. Não limita para Jesus entender, eu vou sair de Cafarnaum e vou para Naim, vou gastar muito tempo, é necessário 1, 2 dias de viagem talvez, naquela época não tinha transporte, então isso ainda assim não limita o desejo e o anseio que o Senhor tem de chegar a um lugar, a um vilarejo pelo qual está se enterrando um jovem que acabou de morrer. Uma mãe que está sendo desintegrada da sociedade, porque seu filho único morria. Então Jesus aproxima ali daquela cidade, é claro, após uma viagem exaustiva, que o trajeto foi longo. Nós gastamos 1, 2 horas, alguns aqui estourando 3 horas para chegar aqui. A gente já acha exaustiva essa viagem, para vir ouvir a pregação do Evangelho. Jesus caminha 3 dias, 3 noites para chegar num lugar, para falar da palavra que é Ele, a palavra que é Ele, que vem dEle. Ele ainda assim não se limita ao cansaço. Quando os discípulos falam para Ele, mestre, vamos descansar, Ele diz, não, ainda tem o outro lado da cidade para evangelizar. Ou seja, o desejo da alma deste homem de levar a todas as nações, a sua palavra, incutida no coração dele, como um chamado que é enraizado na sua alma, desde quando ele estava no ventre da barriga da mãe dele, a gente entende que a missão está no coração do mestre, como uma forma de ardor, alguma coisa que queima, que não deixa ele parar, que não deixa ele sentar, que não deixa ele descansar, que não permite ele tomar uma água para respirar, mas o anseio pelas almas é tão grande que o mestre diz, não vamos descansar, vamos adiante, tem muita gente para ser alcançado. Aí pare para pensar como é que está. Nós que já caminhamos no grupo de oração, não estou falando para quem não caminha, mas nós que caminhamos, como é que está o nosso anúncio? Como é que está a nossa evangelização? Quais são os porém que nós temos colocado para sair de nós mesmos e ir até onde ninguém foi ainda? E ir até onde o acesso é difícil, para que o evangelho chegue. Quais foram os limites que nós temos colocado? Eu vou só se você me ajudar a fazer isso. Eu vou, mas se você fizer isso, meu irmão, pelo amor de Deus, para. Porque ou você anuncia o evangelho, ou você desocupa o lugar para quem quer anunciar, porque senão você vai anunciar de forma errada, ou você atrapalha quem já está na caminhada. Eu tenho uma preguiça de andar com gente que tem preguiça, meu Deus do céu, e não tenho muita paciência. Quando Jesus chega na cidade de Naim, depois dessa viagem exaustiva, ele encontra um rapaz provavelmente 20 e poucos anos sendo velado ou levado numa maca fúnebre.
Este menino, Lucas conta para nós, que era um jovem, filho único de uma viúva, residente de Naim. Aquele lugarzinho, pequeno, pouca gente ia, difícil acesso. Esse menino estava indo ali. E alguns estudiosos deduzem do texto grego que ela não tinha outro descendente. Ou seja, não havia uma outra descendência dessa mulher. Estava, naquele exato momento, acabando, zerando. Ela não tinha mais ninguém. Se Jesus entra com um grande número de discípulos acompanhando ele, entendendo, o rei da nossa vida está entrando nesse lugarejo onde pouca gente entra, e nós estamos indo com ele porque nós conhecemos a sua palavra, nós abrimos a sua palavra, nós abraçamos a sua palavra, e se abraçamos, nós também vamos aonde ele vai, nós também vamos aonde ele manda. Do outro lado tem um grupo de moradores que acompanha aquela mulher numa terrível tragédia familiar, entendendo, ela está enterrando não só o filho, mas a vida dela inteira nesse velório. Eu não sei se você entende isso, mas quando uma mãe enterra o filho, contraria a ordem da natureza. É próprio que o filho enterre seu pai e sua mãe, mas para uma mãe enterrar o filho não é fácil. Então entende uma coisa, eu não sei por onde você anda, dizer para você, se sua mãe precisar te enterrar, você vai causar um grande trauma na história de sua mãe, na vida de sua mãe. Então todo jovem, quando sai do trilho e caminha tortuosamente, ele já causa no coração da mãe uma dor insuportável, porque ela começa a chorar por alguém que ela tem que conduzir ao caminho certo. Então ela tem que fazer isso com destreza. Toda mãe luta, toda mãe chora, toda mãe se esperneia para que seu filho, para que sua filha se dedique à igreja, caminhe com o Senhor, conheça o Senhor, se abra ao caminhar com Deus. Para quê? Para que ele não desvie, porque toda mãe, ela chora em pensar, se eu perder o meu filho. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ensina que quem não obedece pai e mãe morre mais cedo. E quem honra pai e mãe, além de ter longos dias de vida, é sempre bem próspero. Então, se você quiser ser próspero e viver muito, tenha certeza, tem que honrar pai e mãe, tem que obedecer, tem que caminhar na linha, mesmo que você está na geração contrária. Tem um filósofo que fala mais ou menos isso, eu esqueci o nome dele, Chesterton, que a gente não pode se atualizar. A gente vai ser sempre um grupo pequeno, um povo pequeno, que não se atualiza com aquilo que está na moda. Então, ou seja, resumindo, a gente vai ser sempre antigo para alguns, sempre cafona. Você quer ver se você vir para a igreja? Então, se você vier para a igreja, para a tua mãe, para o teu pai, você vai estar no caminho certo. Para a sociedade, para os seus coleguinhas, você é um cafona. Só que, para você evitar ser enterrado como esse menino de mais ou menos 20 anos, você precisa caminhar. Então, o que muitas mães temem? Isso aqui. Velar seu filho antes do tempo. Velar o seu filho fora, de forma temporária. Aqui nós entendemos que quando esse grupo acompanha essa mulher no trajeto fúnebre, do velório de seu filho, do enterro de seu filho, ela trazia a dor na alma dela. Primeiro de ser viúva, agora perdendo seu filho, e no contexto histórico, ela perdeu a dignidade dela inteirinha. Por quê? Porque que agora ela fica desconexa do contexto histórico. A gente lembra aqui, dia do DNJ, Noemi. Lembra que eu preguei para vocês que Noemi, ela ficou viúva, perdeu seu esposo, e que na sequência perde seus 2 filhos. Aqui, Noemi, obviamente, estava sendo desintegrada. Noemi entende aqui o quê? Deus não teve misericórdia de mim. E o que ela fez?